Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 11 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. O mini índice ele continua em movimento lateral dentro da região de consolidação, tá? Nós tivemos aí um forte volume vendedor, tá? Mas por ironia, né, o candle ele demonstra uma certa pressão compradora, uma vez que ele tem o pavio na parte inferior mais longo do que na parte superior, tá? Isso demonstra o seguinte, que ao longo do pregão, esse candle de hoje, do pregão de hoje, no gráfico diário, ele chegou a cair até lá embaixo. Então ele ficou, né, ele teve um corpo grande, parecido com este daqui, tá? Então chegou a fechar lá embaixo, mas os comprados entraram comprando e aí fizeram com que o preço ele subisse, mas fechasse em queda. Nos 60 minutos a gente vê que ele caiu até a região onde ele já havia testado anteriormente. Ele está sempre testando essa região, tá? E aí ele forma um candle parecido lá com o candle do gráfico diário. E este candle geralmente ele mostra uma certa reversão, porque ele mostra uma força compradora. Então reversão não talvez da tendência, como não teve aqui, mas da direção dos preços, né? Os preços não conseguiram romper a média de 20 períodos, mas eles subiram até a média, né? Então assim, este candle mostra no caso que ele estava mostrando o início de um movimento de correção, né? E não reversão. E o preço simplesmente permanece lateral, né? Ao mesmo tempo, a mesma forma que tem uma grande perna de baixa, ele tem também uma grande perna de alta. Bateu na média de 20. Aí o esperado era que, né, se o timing dessa tendência de baixa estivesse forte, era para ele bater na média. Este candle aqui que foi pequeno ser um candle grande, tá? Um Marubozu, né, de preferência. E aí com uma leve correção e o próximo já violando a banda de Bollinger. Então você vê que ele cai forte, sobe e na hora dele bater na média, né, que é esse movimento de alta, a priori seria um movimento de correção, ele perde força da tendência de baixa, ele simplesmente perde força. E aí no momento em que entraria volume vendedor, ele simplesmente cai pouco, né? Ele tem uma leve queda, tá? E aí dentro da consolidação, não tem como fazermos qualquer projeção, né? Você pode ver que o DI- e o DI+, ora eles cruzam para cima, ora para baixo, tá? E aí esperar, de fato, entrar em tendência e romper toda essa região aí de consolidação. Não tem o que fazer nem o que falar, tá? A priori, a gente, né, devido a ele estar em forte tendência de baixa, essa lateralização ela se dará até a média de 20 chega no preço, tá? Mas vamos ver se isso é o que vai acabar acontecendo. O dólar mesma coisa, né? Mini dólar mesma coisa, formou um candle levemente altista hoje sobre a média de 20 períodos. Não quer dizer nada, porque se o time da tendência de alta estivesse forte, o que deveria acontecer no pregão de hoje era o dólar subir muito, tá? Então ele forma, olha só, ele vem formando um fundo mais baixo, aí ele forma um topo, ele cai, forma um fundo mais alto que o anterior, ele sobe, aí ele forma um fundo do mesmo tamanho, da mesmo nível, aí ele meio que perde o timing, tá? Ele precisava de formar um fundo mais alto, não cair tanto, mas ele cai. Aí ele vem, os pavios batem lá em cima, né? Então assim, a gente não sei se foram os pavios, não foi fechamento, tá? Ele chegou a violar aqui a banda de Bollinger, mas não chegou a fechar. Então assim, bateu lá e voltou. E agora, se este movimento de fundo, topo e fundo, este fundo é mais alto que este. Então, se este daqui for um fundo mais alto, era para os preços baterem aqui e formarem um candle barra elefante sobre a média de 20 períodos, tá? De preferência violando aqui, empurrando a banda de Bollinger para cima.
Aí ele estaria confirmando este pivô de alta, tá? Mas, né, no momento em que a gente espera que ele tenha uma reação sinalizando essa tendência de alta, ele não tem, né? Ele vem, cai e forma um candle pequeno, tá? No DI- chega a subir acima do DI+, né? Uma coisa assim, se ele realmente vai subir, é para o DI+ permanecer acima do DI-, tá? Então, e aí eles se cruzaram, mostrando que, o que isso mostra? Que ele está, na verdade, dentro de um movimento lateral, tá? Não tem aí parâmetros para poder sinalizando que de fato o dólar vai entrar em tendência de alta, porque não tem, né? Ele, olha só, nos 60 minutos, né, no primeiro momento ele cai durante a parte da manhã e depois ele sobe aí com candles pequenos também, né? Você pode ver que foi pouco volume, então o mercado assim tá em lateralização, em consolidação. E em consolidação a gente faz nada, tá? A gente não faz nada. O IFIX que eu mostrei outro dia, que estava em queda, ele permanece em queda e queda muito forte, tá? Né, eu esperava aí que ele batesse, ele fizesse uma correção, e ele não vem fazendo correção não, ele vem caindo consecutivamente. Já é o pregão, ó, de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o oitavo pregão que o IFIX, que é o índice aí dos fundos imobiliários, cai de maneira consecutiva, tá? O ADX está, ó, lá em cima, com o DI- também lá em cima, mostrando que a tendência de baixa está forte, tá? Então, a qualquer momento ele pode corrigir, né? Então, assim, não tem time para o momento. A única forma de você arriscar um trade numa situação como essa seria você pegar o candle como referência. Então, por exemplo, né, o trader entraria vendido aqui com stop acima da máxima, entrada na mínima, tá? E alvo aí de 100%. Então, essa seria a forma de entrar numa situação como essa, né? Na formação ainda de uma perna de baixa. Mas esse tipo de trade é muito arriscado. Muito arriscado porque ele pode a qualquer momento virar para cima, tá? Ele caiu aí, né? Vem caindo forte. Ele já caiu aí, ó, mais de 2%, desde quando ele perdeu a média de 20 períodos, né? Sinal que os fundos imobiliários estão em queda. E aí, né, eu tinha falado também que era a questão da alta da inflação, né? Impacta diretamente em o mercado imobiliário, tá? O BOVA11, né, em movimento lateral, simplesmente é o ETF aí do índice Ibovespa. Formou um leve doji, mas baixista, tá? Mas está dentro da região de consolidação, também não quer dizer também que é um candle de dúvida, que agora as forças compradoras vão conseguir levar esse preço para cima, porque não, né? O DI- está subindo, deu uma quebrada para cima, o TRIX está em queda, então nada sinalizando aí que é uma alta, tá? E o Small 11, que é os ETFs, também em queda, ok? Vamos dar uma olhada aqui nos papéis que mais subiram. BIF3 subiu forte hoje, né? Mais de 14%. Opa. Ele subiu forte, mais de 14%. Mas, né, a gente vai aqui no gráfico de 60 minutos, aí você vê, né, o tamanho do negócio, né? Foi na penúltima hora que que jogaram esse preço para cima, na penúltima hora. Olha para você ver, né, a média de 20 está lá embaixo. Então, assim, o negócio é esperar chegar no preço, tá? Formou aqui um setup barra elefante, tá? O setup barra elefante está formado, com a entrada acima do gift, com stop lá embaixo, tá? Mas é arriscado porque é o seguinte, não teve tempo de muitos players acabar aproveitando essa alta para poder executar lucro, né? Muitos compraram aqui embaixo aqui e tal, e aí assim, o camarada chega lá, tem mais de 15%, né? Vai realizar lucro. Então assim, uma alta como essa ainda pode vir quedas, né? Um pullback até a média de 200 períodos para retomar aí o movimento de alta, tá?
não é muito arriscado entrar um papel, né, com uma alta dessa. VUC3 também parou na média de 20, a priori é um movimento de correção. POSE 3, eu postei hoje, né, esse estudo desse papel. Ele formou, olha só, um candle barra elefante aqui, formou um gift. Aí, olha só, ele acionou o setup para vir e estopar aqui embaixo, né? Estopou. E agora ele está reagindo, né? Só que nós temos aqui, ó, o sinal da agulhada, mas a confirmação se dá quando a média mais longa cai abaixo dessa linha 0. O Trix está ainda flat, tá? Então, e esse candle aqui também mostra, o pavio superior mostra uma série de vendas que tiveram aqui nessa região. Então essa região que está tendo uma série de vendas, não é à toa que a venda que ocorreu aqui foi suficiente para levar os preços para baixo, tá? Então o ideal, o que é o ideal? O ideal é esperar um pivô de alta, né? Esperar para ver se o POSE 3 vai formar um pivô de alta. Saiu notícia aí que a empresa está muito boa, acho que está adquirindo outras empresas, sei lá, que é positivo, né? Empresa aí de computadores, mas o ideal é esperar a formação de um pivô. Quali 3 caiu forte, mas, né, foi um gap de baixa, mas aí os preços passam a ficar afastados. Esperar pelo menos um gift aqui para confirmar, tá? MEL 3, um candle baixista, tá? Que na verdade a gente olha assim, né? Aí você vê, caiu forte, aí você vai, baseado no que aconteceu em um único pregão, você toma uma decisão. E é muito complicado você fazer isso, tá? Na maioria das vezes você vai errar. Na maioria das vezes você vai errar. Porque é necessário que o papel tenha um time muito bom, tá? A tendência de baixa esteja com força e tudo mais. Então, aí você sempre espere. Caiu forte, espere uma correção. E aí quando cair, você já tá com essa ordem lá na pedra, lá embaixo lá, e você pega ele caindo, né? Melhor do que montar uma posição aí baseado no que aconteceu no único dia, né? Olha só, CAB 3 vem formando candles muito pequenos, minúsculos, né? Quase que liquidez nenhuma, muito baixa a liquidez desse papel. Aí chega agora, tem uma queda muito forte, né? Alguém despejando aí no mercado. Aí você vai querer entrar agora, aí os preços agora vão corrigir na média de 20, porque ele já não corrige desde do início do mês passado, entendeu? Então o papel, o ativo, ele precisa estar num time muito bom, tá? Então nesse caso aqui, qual que é o ideal? O ideal é uma correção, né, na média de 20, e aí um candle barra elefante sobre a média de 20 períodos baixista. Esse é o ideal. Aí ele vai confirmar esse pivô de baixa, e aí vai dar para pegar toda essa perna e fazer projeção dela para baixo, tá? Porque o negócio tá andando muito ruim. Aí de repente, né, tem uma queda, foi algum evento em particular, né, que fez com que os preços caíssem assim, tá? Então é muito complicado você tomar decisão baseada em apenas num dia, né? Então, por exemplo, mini índice, tá? O mini índice tá aqui, ó, andando de lado, né? E aí, né, os ansiosos já que fazem de repente swing trade ficam posicionados aí. Ah, não, eu vou vender um contratinho aqui porque, né, nitidamente tá numa tendência de baixa. E aí, se entra força compradora o suficiente, porque aqui embaixo em 120.800 pontos, o mercado tá achando que tá barato. Tá? Você pode ver que ele cai, vai até lá, o mercado compra. Vai até lá, o mercado compra. Vai até lá, o mercado compra. E tá assim. Tá comprando, tá comprando, tá comprando. E aí uma hora os preços podem simplesmente virar para cima. Tá? O futuro ninguém sabe, né? Então você tem que tomar uma decisão da maneira mais segura possível. Tá? Dentro de um contexto, né, da lógica de uma tendência, onde os volumes confirmam o preço, né, e o comportamento do preço plotado, né, visualmente no gráfico, né, visualmente contido no gráfico, vai nos mostrar que o mercado ele está com aquele viés, né, o mercado ele está entendendo que a economia está ruim, que, né, a bolsa está caindo, e aí o dólar vai subir, e aí tem
esse equilíbrio, o dólar subindo e a bolsa caindo, tá? Porque eles têm sim uma correlação, né? Correlação não implica causalidade, tá? Pode ter causas diferentes do dólar e da bolsa. São causas diferentes, mas eles têm aí uma certa correlação. Então, o ideal é você operar no contexto da correlação, onde eles estão agindo de maneira correlacionada, ou seja, enquanto um sobe, o outro cai e vice-versa. Tá? Aí nesse contexto dá uma segurança maior, porque se você for pegar o histórico, você vê que eles estavam em tendência, o preço, por exemplo, do dólar subiu forte, né, e subiu com um time muito bom, com uma tendência de alta muito boa, quando a bolsa, né, o Ibovespa, estava caindo. Tá? Então você vai esperar essa correlação acontecer, mesmo que as causas que levem a ela sejam diferentes, mas se matematicamente, estatisticamente, essa correlação ela é válida, ela tem base matemática, né? O ideal é você operar dentro desse padrão, dentro desse contexto, né, matemático, do que fora dele. Tá? Então você pode ver agora, mini índice, né, o índice está em consolidação, dólar também está em consolidação. Tá? Então, o mercado não sabe para onde que o índice vai, a bolsa vai e para onde que o dólar vai. Não sabe. Então, se não sabe, o melhor é não decidir nada. Porque quem decide são os grandes players que movimentam bilhões, né, de dólares. Ok? Então, esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até